Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de junho de 2026, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Meu Deus, visita meu esposo, visita meus filhos, visita esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? A palavra do Senhor está hoje em Provérbios 6, diz assim, advertência contra a insensatez, tá? Oh, glória! Diz assim, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor está hoje em Provérbios 6, diz assim, a advertência contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se você do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se para um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Naquela época, igreja, quando alguém servia-se de fiador, ele assumia a responsabilidade pela dívida do terceiro. A gente sabe que não é diferente no dia de hoje, né? E aí era como se fosse uma armadilha mesmo, porque para se livrar a igreja era terrível, porque não é diferente nos dias de hoje, né? Porque nem todo mundo é de confiança, né? E ele continua falando. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono e não procura descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Então, é um laço, né? Então, a partir do momento que você vai e empresta, aí você tem que vai ter que dar conta, né? Porque você acabou emprestando o seu nome, né? E, e não tem jeito, você vai ter que pagar, né? Então não descansa, né? Não seja preguiçoso. A gente tem uma passagem parecida em Lucas 11:8, né? Que o rei perdoava o credor, né? E depois o credor não perdoava o mais pobre, depois ele era lançado nas trevas, né? Então, assim, a dívida é algo terrível, né? Tá em Lucas lá 11:18, 8, vocês podem ver depois, Lucas 11:8, tá bom? Diz assim, aí diz assim no 6, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena sua provisão no verão, e na época da colheita junto seus alimentos. Então, a formiga, ela é um animal que ela vai e ela guarda, né, um bichinho lá, um animal. Então, a formiga, ela trabalha, ela não tem ninguém lá, mas ela vai lá e ela guarda, porque ela sabe que ela vai precisar, né? Oh, meu Deus, eu queria ser igual a formiga, porque eu sou muito gastadeira. Queria armazenar com umas formiguinhas. Não avarenta, se avarenta é uma coisa, agora economizar, econômica é uma coisa bem interessante, né? Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Ele diz assim, a sua pobreza o surpreenderá como assaltante, a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, né? Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinal com o dedo, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, por isso a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele, um golpe será destruído irremediavelmente. Então, assim, esse é o homem, né? O homem caráter do homem perverso.
Então, igreja, quantos homens perversos tem, né? Quando fala homem perverso, é a mulher também, né? Você sabe, né? E aí, eu gosto muito desse provérbio que ele fala assim no 6, né? Há 6 coisas que o Senhor aborrece, 7 coisas que ele detesta. São, ó, vamos guardar pra gente? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perverso, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Igreja, quantas pessoas defamam, espalham mentira, faz... Igreja, e não tem nenhum pingo assim de temor, sabe? São pessoas que não tá nem aí. Elas são assim, pessoas malignas mesmo, né? Pessoas malignas mesmo, perversas, né? Então, Deus detesta esse tipo de gente. Eu e você não podemos estar envolvidos com esse tipo de gente, tá? Esse tipo de gente é tipo de gente nojento, né? Pessoas que, de modo assim, nossa, nojento, nojento, pronto, diz tudo. Vamos lá, advertência contra o adultério. De novo, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-o sempre junto ao seu coração e ata ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Versículo 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, né? Então, esses tipos de mulheres, né, leviana, né, mulheres que né, cobiça, desejar, né, é coisa terrível, né? Então, que Deus venha nos livrar desses desejos malignos, né? Daí canta a balaxericanta que não provém dele, né? Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vida preciosas, né? Tem uma diferença entre uma adúltera e uma prostituta. A prostituta se vende, a adúltera, né? Ela destrói lares e famílias, o dela e o dos outros, né? Porque é casada. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem como. Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que toque ficará sem castigo, né? Então, assim, deitou o adultério, então tem pecado, tá? Então, adultério. Não tem jeito, né? Adultério tem um preço do pecado, né? E às vezes a igreja não é coisa pequena, não, viu? Famílias são destruídas. A minha família foi vítima de um adultério e até hoje a gente tem consequência, né? Terríveis, há mais de 40 anos, falando coisa de 44 anos atrás, e tem consequência até nos dias de hoje. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, né? Então, o adúltero, né? O adúltero, terrível, sofrerá ferimentos e vergonha. A sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido. O ciúme, tá? Do corno, né? Que a gente fala aqui do homem corno. Que não terá misericórdia quando se vingar. E ele está sem razão? Não. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmará, né? Então, a gente vê muito. Às vezes, é que a gente nunca viu um caso do marido chegar em casa e pegar a mulher com o outro e perder a cabeça e matar ambos, né? E aí, na hora, ele não pensa nos filhos, mas não sei, não dá nem para explicar, né? E ali ele, né, é coisa terrível, porque o ciúme, né? Nossa, não dá nem para dizer, igreja. Mas que Deus venha guardar os nossos pés dessa maldade, né? De nos livrar, de sofrer né, uma vergonha, né? E uma humilhação, porque é uma humilhação, tanto para quem é traído como para quem trai, tá? Quando cai em si, nossa, Jesus, misericórdia. Obrigada pelo livramento, né? Então a gente fica
desmoralizada, né? Principalmente perante, eu não falo nem tanto pela sociedade, mas pelo inferno, que a gente pede autoridade, né? Fala assim, o que você quer agora? Aí, você já caiu, você dormiu, você traiu seu marido, você traiu sua esposa, que autoridade você tem? Então, a gente acaba perdendo a autoridade no mundo espiritual. É isso que o diabo quer, que a gente não chegue, né, com autoridade. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus, né? Te dou autoridade. Ah, você traiu seu... Então, né? Ou você traiu sua esposa. Então, quando você tem uma brecha, né? O diabo, ele, né? Mas quando você tem autoridade, eu te repreendo em nome de Jesus, né? Aqui não tem brecha. E aí ele vai ter que bater em retirada, amém? Deus abençoe, fica na paz aí. Tenha uma segunda-feira abençoada, semana abençoada, em nome de Jesus, fique na paz.